de Gideão, né? Mas agora não exatamente sobre ele, mas os desdobramentos da vida de Gideão e aquilo que ele deixou como, nesse sentido, até como herança para a sua família, né? E nós veremos uma situação problemática, uma realidade de um pecado que era de Gideão e passa para a sua família, especialmente na figura de Abimeleque. E nós aqui vamos ler, então, o texto de Juízes, capítulo 9, dos versículos de 1 a 6. Como está no boletim, o título da mensagem de hoje é Quebrando o Ciclo do Pecado Familiar. E nós veremos isso, como a graça de Deus ela pode restaurar até mesmo famílias e situações que são disfuncionais pelo poder do Senhor. Juízes 9, convido todos a acompanharem a leitura do versículo de 1 a 6 e pela qual a palavra o Senhor nos diz. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi então à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que já é suficiente para que nós aprendamos de Ti e saibamos que o Senhor falou conosco. E obrigado também porque, além do Senhor falar conosco objetivamente, diretamente por meio dela, o Senhor também nos dá a oportunidade de termos ainda mais clareza sobre todos os eventos que estão acontecendo. Nós pedimos, Pai, que não somente haja clareza nessa noite, mas que o Senhor nos faça compreender o porquê dessa mensagem para nós também. E que todos nós possamos responder a esta verdade, por causa da Tua graça e do Teu amor. Isso tudo oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que estavam no domingo passado e os que conhecem aqui a história de Juízes, sabem que a cada pregação em Juízes as coisas vão só piorando, né? A cada passo é uma descida sem freio e as coisas vão sendo ainda mais complicadas. Um povo que se distancia da vontade de Deus e se volta aos ídolos e àquilo que os seus ídolos prometem. Mas nós vimos há pouco tempo a história de Gideão, homem levantado por Deus, que cheio de fé, aquele que é narrado, inclusive, mencionado em Hebreus como alguém de fé, e nós chamamos, né, de herói da fé também. Aquele que, com 300, venceu mais de centenas de milhares de midianitas e outros exércitos juntos. Aquele que, porque confiou no Senhor, enfrentou aquilo que seria impossível. E Deus o abençoou. E ele se tornou um grande general. Mas Gideão também é aquele que nós vimos no final do capítulo 8, que ele, nos 40 anos que ele foi juiz sobre Israel, ele não fez tudo certo. Crente, homem de fé, salvo, mas que tinha problemas seríssimos no seu coração. E domingo passado nós vimos Gideão como alguém refém do suporte, do aplauso, do reconhecimento dos outros.
Gideão que, além disso, buscou para si uma responsabilidade que não era dele, ultrapassou a sua missão. E alguém que se tornou autocentrado, a ponto de colocar no nome do seu próprio filho, Abimeleque, esse que aparece aqui nesse texto. E o nome de Abimeleque significa meu pai é rei. Gideão é juiz, no tempo dele a paz, mas logo após a sua morte é que entra essa história que a gente acabou de ler. Gideão morre e um dos seus filhos é chamado Abimeleque, e Abimeleque tem um plano. E aqui nós vemos a primeira parte, do versículos de 1 a 6, nós vemos quando o pecado do pai é repercutido nos filhos, e no caso aqui em Abimeleque. Nós vemos aqui Abimeleque, lembrando o texto do capítulo 8, sabemos que Abimeleque ele é um filho bastardo, ele é um filho ilegítimo. Aliás, a família de Gideão já é um outro problema para a gente resolver, que se fosse só Abimeleque, mas ele tinha 70 filhos. E olha, provavelmente, ou certamente, ele não tinha apenas uma esposa. Ele tinha várias esposas, o que já está em choque com o modelo estabelecido por Deus na criação. Homem e mulher o fez. Se não for suficiente, ele tem mais um filho fora dos seus casamentos, a quem ele dá esse nome. Nós vemos aqui o relato desses primeiros 6 versículos quase como um enredo de filme. Quem está acostumado com aqueles enredos onde aquele que é rejeitado, o preterido, o que é colocado de escanteio, se torna o chefe. E como é problemático quando chega e acende essas pessoas que são colocadas de canto e assumem lugar de liderança. Porque aí sim, os outros que pisaram, os outros que falaram mal, os outros que o rejeitaram, os outros que o feriram, vão ver o que é bom para a tosse. Abimeleque é esse filho ressentido, o filho rejeitado. Não era filho contado entre os oficiais. Ele não morava em Ofra, morava a 40 quilômetros de distância. Não estava dentro da disfarçada dinastia de Gideão. Abimeleque repercute o pecado do seu pai em alguma ordem, não somente o repete, mas também o potencializa. Lembremos, Gideão tinha escondido no seu coração um desejo de ser rei. Ele não declarou isso com seus lábios, mas declarou isso com o presente que ele pediu. Ele não declarou isso com seus lábios, mas a forma de ele governar foi exatamente repercutindo uma ideia de dinastia. Para Abimeleque, isso não era problema. Abimeleque, diferente do seu pai, ele não chega a ele uma sugestão, reine sobre nós. Para Abimeleque, ele chega com um plano. Escuta, povo de Siquém, vocês querem ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou alguém que é aqui da terra? Vocês querem ser governados por aqueles que são lá da cidade de Ofra ou não era melhor ter alguém que é osso do vosso osso, carne da vossa carne? Uma ligação claramente com o texto de Gênesis, Para fazer, claro, politicamente ele tem uma boa argumentação aqui. Ele não somente convence aquelas pessoas a esse plano, mas ele, inclusive, recebe apoio financeiro. Que, diga lá de passagem, parece que não é muita coisa, Porque cada moeda que foi dada parece ser contada para cada filho de Gideão, de Jerubaal, É a mesma pessoa. O que parece ser barato, Uma vida barata. Diz o texto que ele vai, chama uns levianos, para ir com ele até lá. Se tinha uma cidade, rendem o pessoal e mata cada um dos seus irmãos. Um por um. Quando a gente olha esse quadro, que é assustador, uma imagem que é difícil de assimilar, irmão contra irmão, isso não é nada diferente daquilo que o próprio Gideão alimentou silenciosamente com o seu plano de dinastia escondida. O pecado de Gideão chegou à realização. Os efeitos, as consequências alcançaram a sua família. O legado que ele planejou fazer e deixar para a próxima geração se reduziu de 71 a 2. Um que foge, caçula, ligeiro, certamente, se escondeu. E o outro, ilegítimo, que está à busca de legitimidade. O rejeitado,
que agora quer forçar a ser aceito. Gostando ou não, Abimeleque vai dizer: meu pai não quis ser rei. Eu quero. Quero e farei por onde? Vocês gostando ou não? É curioso porque toda essa situação que acontece, ela é seguida de uma das passagens mais curiosas da Escritura, especialmente do Antigo Testamento. É das poucas passagens ali, os versículos seguintes, quando Jotão, que escapa, ele faz uma declaração, ele conta uma fábula, ele conta uma história. E nós não temos tempo no nosso espaço aqui para ler essa passagem, mas eu recomendo que você a leia, porque dentro dos textos do Antigo Testamento, poucas vezes nós vemos a criação conversando nesse sentido de fábula. E a ideia é muito simples. As árvores querem um rei. E elas chegam então para a figueira. Reina sobre nós. A figueira vai dizer: não, eu tenho outra coisa para fazer. Chama a videira. Reina sobre nós. Eles vão dizer: não, mas eu tenho que fazer meu vinho aqui. Vai chamando cada uma, chama 4. Nenhuma delas quer ser rei sobre as árvores. E elas então vão pedir ao espinheiro: espinheiro, reine sobre nós. E ele vai dizer: sim. Claro, estou resumindo a história, mas estou aqui, estou pronto, nasci para isso. E vou dizer mais: é bom que vocês sejam mesmo e se abarquem debaixo da minha sombra. Espinheiro não dá sombra, tá? O espinheiro é uma árvore baixinha, mas super inflado dentro de si mesmo, né? Se abaixem e se protejam debaixo da minha sombra. E se não quiserem, fiquem tranquilos, que eu vou botar fogo em tudo. Jotão vai dizer isso. O espinheiro ameaça. E vai dizer: olha, se vocês foram justos com Gideão, povo de Siquém, que o Senhor abençoe o reinado aí de Abimeleque. Mas se vocês não foram justos, que Abimeleque queime vocês e que vocês queimem a Abimeleque. Um mau agouro, uma fala talvez profética, mas algo que traz uma moldura para o restante da história de Abimeleque. Abimeleque, então, é alguém que repercute o pecado do seu pai. Ele não somente faz o mesmo do seu pai, mas ele piora. Ele vai além. Ele extrapola. O que traz para nós algumas preocupações importantes. Às vezes, como Gideão, nós não estamos atentos ao nosso contexto. E imaginamos que os nossos pecados não atingirão as gerações seguintes. Às vezes nós imaginamos que a forma como vivemos como igreja será um jeito, e na próxima Deus dará um jeito de ser ainda melhor. A história de Gideão, aliás, a história de Juízo não parece essa. Um povo que não é discipulado, uma família que não é discipulada, ela vai de mal a pior. As coisas não melhoram. A gente não pode terceirizar a nossa culpa e colocar diante de Deus: Deus, faça alguma coisa o Senhor. Quando a responsabilidade é nossa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Gideão não cuidou. Gideão, que foi inseguro e hesitante, mas com coração ambicioso, teve um filho corajoso e mais ambicioso do que ele. Gideão, que tinha necessidade de receber aplauso, reconhecimento dos outros, e tinha a ambição de estar em uma posição ainda maior e melhor, teve um filho que não precisou da afirmação de ninguém. Ele mesmo abriu o caminho dele, e de forma má. Gideão, que foi irresponsável com sua família, criou um contexto de uma família disfuncional. E é isso que nós lemos. A Escritura não esconde isso. É uma família disfuncional, com filhos disfuncionais. E um em especial, o legado construído por Gideão se transforma em nada. Na sequência do texto, nós vamos ver, agora saltando, eu quero convidá-los à leitura, do versículo 50 ao 55. Nós vamos ver agora quando as repercussões do pecado são vergonhosas. Vamos ver o fim da história de Abimeleque. Quando você acredita de todo o coração que você fará esse esforço em nome de Jesus, né? Se for ler novamente o texto de Juízes 9 completo, na verdade é o maior capítulo de Juízes, né? Esse texto é o que tem maior quantidade de versículos dentro do texto de Juízes. Você vai entender o que acontece. Depois que Jotão fala isso, Abimeleque reina por 3 anos. Só que depois de 3 anos como rei,
naturalmente, alguém que se impõe em força recebe oposição. Se Abimeleque teve a boa ideia de ser rei sobre alguém, naturalmente alguém surgiria com a mesma ideia. Por que tem que ser Abimeleque e não eu? E ele sofre, então, oposição. E essa oposição ele responde com força. Segundo aquilo que Jotão havia indicado, Abimeleque, então, vai queimá-los. Né? E nós vemos isso poucos versículos antes, e a partir dos 50 vem novamente a mesma coisa sobre outra cidade. E diz assim o texto: então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainhe a sua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. O moço então o atravessou e ele morreu. E vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se, cada um para a sua casa. O que nós vemos aqui é o desfecho da história de Abimeleque. Depois de 3 anos reinando, três anos à frente, ele tem um desfecho vergonhoso. E aqui é curioso, porque aquele que havia se colocado como a opção, né, que vai guiar o povo, aquele que se coloca como opção que vai conduzir todo mundo para o melhor, aquele que tinha a solução para a cidade de Siquém, ele tem um final trágico e vergonhoso. O grande e poderoso, aquele que mandava e todos tinham que obedecer, é morto por uma mulher que, no contexto de guerra, era inofensiva. O predador, morto pela presa. E isso aqui é curioso, porque quando nós lemos essa parte, nós vemos a forma como as coisas se desenrolam, como os fatos vão se sucedendo. E, ao mesmo tempo, um coração orgulhoso, cheio de si, que é pego de forma desprevenida. Isso é curioso, porque esse relato ele não aparece só aqui. Quando você vai ler mais à frente, você vê exatamente essa história sendo lembrada pelo rei Davi. Davi menciona essa história aqui. Tem uma situação de guerra, Davi faz uma orientação, enfim, aquela situação de Urias, e aí o pessoal perde, há um problema, mas Davi vai perguntar para o seu comandante: escuta, por que é que vocês perderam a batalha tão fácil? Que técnica de guerra é essa? Como é que você põe o flanco, põe o grupamento para ficar tão vulnerável, tão perto da muralha? Você não lembra da história de Abimeleque, que foi morto justamente porque ficou debaixo da torre, ficou suscetível, vulnerável? Que técnica de guerra é essa? Aí Joabe vai dizer: não, mas manda dizer ao rei lá que Urias morreu. E aí ele silenciou a Davi com a sua pergunta de guerra. Né? É uma outra história, depois podemos falar sobre ela. Mas essa história de Abimeleque, ela ficou gravada para o povo de Israel. Davi a conhecia. E sabia que era uma história vergonhosa de um comandante, de um líder de guerra, que não foi prudente. E aí eu gostaria de indicar uma coisa que parece também estar incluída nessa figura, que é quando a arrogância prepara a vulnerabilidade. A arrogância tem uma filha, e a filha é a imprudência. E ela nasce, inevitavelmente. A arrogância está sempre grávida, e ela sempre tem os seus filhos. Abimeleque chega, a vitória está ganha. Todo mundo se correu como ratinhos, se esconderam dentro de um lugar, se fecharam, e assim como ele fez em Siquém, era só incendiar e matar a todos. Aprove a Deus que uma pedra estivesse lá em cima e os braços de uma mulher acertassem de cima a baixo. Para ter mira assim lá em Tebes, né? O que nós vemos não é uma mira. Podia acertar em todo lugar. O que nós vemos é a condição do Senhor. O que nós vemos é o Senhor trazendo juízo. E é justamente aquilo que o narrador de Juízes vai dizer. Abimeleque, ele recebe juízo da parte de Deus e ele morre.
O último versículo dessa parte que lemos vai dizer que o conflito então se encerra, o que demonstra que aqueles que estavam com Abimeleque não estavam comprando essa guerra 100%. Sabe quando você assiste um filme? Você já viu aqueles filmes que estão lá, aquelas fileiras dos guerreiros, né? E aí o comandante sai à frente, né? Lutando, correndo com seu cavalo. E quando ele é o primeiro a morrer, aí que o pessoal enche o olho de sangue, né? Aí fica cego, e aí todo mundo avança. E é aquela cena de guerra épica, né? Que nós vemos nos filmes. Curiosamente, quando esse comandante morre, o pessoal, não, então peraí. Não, tá certo, que bom. Não, vamos para casa, né? Vamos terminar aqui essa conversa. Ou seja, a luta de Abimeleque não era a luta do povo de Siquém. Abimeleque não era rei para aquele povo. Era rei para ele. E quando ele é abatido, ninguém o apoia. E essa é a denúncia. Que, na verdade, ele não lutava pelo povo. Ou pelo menos não lutava pelas causas que o povo queria que ele lutasse. Cada um foi para casa. Os últimos 2 versículos do capítulo, versículos 56 e 57, nós vamos ver a última parte. Porque ao ler a história de Abimeleque, nós podemos pensar, o pastor, tem tanta coisa acontecendo, mas tão ruim, né? Não tem Deus, o pessoal não busca Deus, não aparece Deus nessa história. Calma, no final aparece. Versículo 56 vai nos dizer, assim fez Deus tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos, e de igual modo, todo o mal que os homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. O que é que nós vemos na última parte? Que apesar do pecado e apesar do aparente silêncio de Deus, Deus estava no controle. Como disse, aquela pedra não foi guardada lá em cima, por acaso. Aquela pedra não foi arremessada lá de cima, por acaso. Deus estava conduzindo aquela história. Mas o mesmo Deus que conduz a história é aquele que faz vir justiça. Uma coisa que é interessante nessa passagem é que nós, muito embora saibamos que há uma justiça de Deus reservada lá para o dia do juízo, onde nós veremos que tudo aquilo que nós fizermos por meio do corpo, nós prestaremos contas diante do Senhor. Todos prestarão contas diante de Deus. E nós olhamos para esse grande dia e esperamos, ok, toda a maldade que eu recebi, que eu não vir acontecer justiça, lá nós veremos. E aguardamos. Mas esse texto também indica que tem algumas coisas que aqui se faz e aqui se paga. Especialmente com relação ao povo de Deus. Eu não estou dizendo que a gente deva esperar que as pedras dos moinhos acertem os nossos inimigos, né? Aqueles que se opõem contra nós. Na verdade, nós devemos, segundo a Escritura, orar por eles. Pedir ao Senhor que os abençoe. Não os amaldiçoar, mas os abençoar. Assim nos ensinou nosso Senhor Jesus. Mas esse texto também nos indica que o Senhor não está silente com a sua voz de justiça. E se Ele quiser, Ele realiza justiça hoje, mas também na eternidade. A justiça pertence ao Senhor. Então, apesar do silêncio, de toda aquela situação complicada e destrutiva que os israelitas, o povo de Deus, estava vivendo, Deus ainda estava no controle. E foi propósito de Deus que Abimeleque subisse, por causa dos pecados de Gideão. Foi propósito de Deus que o pessoal de Siquém subisse com Abimeleque para ser rei. Foi propósito de Deus, inclusive, que o próprio Abimeleque fosse matar as pessoas de Siquém e fosse morto em Tebes, para se cumprir a justiça de Deus. Essa justiça nem sempre nós entendemos, mas Ele é justo. Ele sabe todas as coisas. Bom, Abimeleque. Tá bom, pastor, entendi. Agora eu nunca tinha aprendido essa história, aprendi todas essas informações. E o que é que a gente faz com isso, então? O que é que a gente faz com essas informações? Vamos tristes para casa? Vamos ainda mais conscientes da extensão da maldade humana? Vamos mais conscientes de quem nós somos? Eu creio que nenhum texto da Escritura, nenhum deles, está desconectado das nossas vidas. E a pergunta que eu faria e faço aos irmãos é: onde é que nós nos encontramos nessa história? Somos nós, como Gideão, pais disfuncionais? Pais que estão preocupados em seu nome e em seu legado,
em fazer aquilo que lhe agrada, fazer aquilo que lhe dá vontade, de fazer o seu nome conhecido, de ser reconhecido e autocentrado, corremos o risco de sermos não somente pais, mas adultos, igreja disfuncional. Talvez não sejamos pais disfuncionais, sejamos os frutos de uma família disfuncional. Talvez tenhamos chegado aqui depois de uma história trágica da nossa família. Talvez tenhamos chegado aqui e ouvido isso e secretamente no nosso coração percebido: pastor, eu sou Abimeleque. Sou Abimeleque da versão masculina ou sou Abimeleque da versão feminina. Eu sou essa situação problemática. Eu sou essa que busca isso. Eu sou o rejeitado que quer ser aceito. Eu sou aquele preterido que quer autoafirmação. Aquele que busca desesperadamente por aceitação. E por isso, rompe os seus princípios, seus valores. Aquilo que lhe é caro, de forma barata, é vendida pela aceitação dos outros. Talvez não. Talvez sejamos como o povo de Siquém, que na proposta de qualquer um ser líder, se coloca à disposição e é guiado por promessas de melhor futuro. É guiado por sugestões de uma vida melhor, de um rei melhor, de opções melhores. Onde é que nós nos encontramos? Todas essas que eu mencionei são situações muito destrutivas, complicadas. E às vezes é a realidade que nos encontramos. Qual é a boa nova do Evangelho? A boa nova é que Deus salva pais e famílias disfuncionais. A verdade é que Deus resgata pela sua graça filhos e filhas que cresceram em ambientes disfuncionais, destruídos, desestruturados. A verdade é que Deus salva uma família e salva um povo, mesmo quando ele não está certo e confiante em quem é o seu verdadeiro rei. A verdade dessa história aponta para nós como antítese, como reflexo daquilo que nós não devemos ser. Porque quando olhamos para Jesus, nós encontramos então a solução que seria suficiente. Suficiente para Gideão, que seria suficiente para Abimeleque, seria suficiente para o povo de Israel. E é suficiente para nós. Se você, ao ouvir essa mensagem, se reconhece como alguém e agora se preocupa como alguém que produz um ambiente disfuncional, eu quero dizer, a salvação. Para mim e para você. Quero dizer, se você se reconhece como refém de um contexto que você não escolheu, pais que você não decidiu, famílias que você não teve autoridade nem decisão para assim ser, eu quero dizer que há a salvação de Deus e graça de Deus para mim e para você. Se nós estamos perdidos, desorientados, correndo atrás de sugestões e promessas de salvação que não vêm do Senhor, eu quero dizer que há salvação para mim e para você. Porque Cristo, porque o Evangelho, porque o reino de Deus é suficiente. E eu quero orar com você nessa noite. Quero te convidar a fechar os olhos. E cada um de nós pode se colocar na presença do Senhor e clamar pela sua graça e misericórdia. O Evangelho, e pelo Evangelho nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação de Cristo nos alcança hoje. Nos alcança a família hoje, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, famílias problemáticas, famílias que precisam de cura, que precisam de restauração, de perdão, reconciliação. Há poder no Evangelho para restaurar cada um de nós. Há poder no Evangelho para reconhecer e vermos que podemos ser alcançados por um Deus que reordena os disfuncionais e os perdidos. Por isso, creia, aproxime-se do Senhor com fé, fale com Ele, reconheça o seu estado, peça a Ele por misericórdia, e Ele certamente nos responderá também nessa noite. Pai, obrigado pela Tua palavra. Esse exemplo é tão difícil, essa passagem é tão complicada, mas às vezes ela revela o mais profundo e o mais exposto do nosso coração, o mais profundo e o mais triste da nossa própria história, que às vezes nós escondemos, que às vezes nós dissimulamos, mas muitas vezes somos como Gideão. Se não apenas como Gideão, mas somos também como Abimeleque,
Ó Deus, nós corremos tantos riscos de estarmos perdidos no meio do caminho. Mas obrigado, porque o Senhor deixou textos como esse na tua escritura, para que nós aprendêssemos qual é a tua vontade para o teu povo. Não de fazer exatamente isso que eles fizeram, mas o contrário, de obedecerem, amarem ao Senhor e terem uma vida diferente. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Nós queremos que a tua graça supera e vence todo o pecado que habita em nós. E nós pedimos isso, Pai, alcança-nos com graça. A tristeza que às vezes é a história da nossa família, reverte isso e interrompa, Senhor, o ciclo de pecado que às vezes nós carregamos em nós e dentro do nosso coração. Interrompe, Senhor, em nosso coração o ciclo de Abimeleque também. Não nos permita, Pai. Vivemos como filhos da destruição, disfuncionais, que ao invés de amar a família, ama qualquer outra coisa e mais a si mesmo do que qualquer outra coisa. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não somos melhores do que Gideão. Nós nem arriscamos dizer que somos melhores que Abimeleque. Todos nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Por isso, então, Pai, restaura vidas, famílias, casamentos, relacionamento de pais para com filhos, de irmãos para irmãos. Nós possamos experimentar, Pai, como comunidade, como vida, como igreja, da tua graça que nos perdoa. Pela tua graça o Senhor nos restaura e pela tua graça o Senhor nos faz superar o pecado. Obrigado por esse ensino. Obrigado pela tua palavra. E nós agradecemos isso em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós também oramos agradecendo porque podemos dedicar ao Senhor este culto em adoração, reconhecendo que o Senhor é o alvo da nossa alegria. O Senhor é o que nos motiva a estar aqui. E pedimos ao Senhor, então, que a partir de todos esses ensinamentos, de tudo que foi falado, lembrado durante esse culto, possa repercutir em nossas vidas e corações para o restante da semana. E nós saiamos daqui em adoração ao Senhor e continuemos o nosso culto diante do Senhor e diante dos homens para a glória de Ti. Por isso nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus bendito Pai e que a presença consoladora do Espírito esteja sobre vós, sobre vossas famílias e lares, sobre a igreja do Senhor espalhada por esta terra, hoje e sempre. Amém.